Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta quinta-feira da 34ª semana do tempo comum, esta última semana deste ano litúrgico, desejando que você tenha um dia abençoado, cheio de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, cheio da experiência de Deus em sua vida. Para iniciarmos esse nosso momento de fé, de oração e de escuta da palavra de Deus e da igreja, convido você a rezar comigo ao Espírito Santo, pedindo a ação e a unção do Paráclito, que vem para abrir os nossos ouvidos interiores e exteriores, para melhor aproveitarmos aquilo que o Senhor nos quer falar no dia de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nesta quinta-feira, meu irmão, minha irmã, dia 26 de novembro, a igreja na sua liturgia nos traz o Evangelho segundo São Lucas. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 21, versículos de 20 a 28. Ouçamos então essa palavra de Deus, que vem hoje iluminar nossa vida, fortalecer nosso caminho, nos dar ânimo para melhor servirmos ao Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho, do mar e das ondas.
Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Caro irmão, cara irmã, ouvimos nesse Evangelho segundo São Lucas essa profecia que Jesus lança sobre Jerusalém. Essa palavra que Jesus dirige aos seus espectadores, ela se cumpriu a certo ponto com a Guerra dos Judeus. Na década de 60, os judeus se rebelaram contra a opressão do Império Romano, a ponto de os exércitos de Roma virem para abafar aquela revolta e destruírem a cidade, arrasarem com a cidade, matarem muitos judeus, escravizarem tantos outros, destruírem o templo de Jerusalém, conforme Jesus, num outro momento, já tinha predito. E Jesus diz: isso acontecerá até que se passe o tempo dos pagãos. Daquele primeiro século, se estendeu ainda por mais 2 séculos a perseguição da igreja. O domínio dos pagãos sobre a Terra Santa e, de certo modo, o domínio dos pagãos sobre aqueles judeus e também de outros povos que se converteram ao cristianismo e que já estavam espalhados por todo o mundo conhecido. Somente no século IV, o cristianismo passa a ter autorização de existir. Isso no início do século IV. E no final do século IV, no início do século V, passa o cristianismo a ser a religião oficial também do Império. Então vemos que ali se realiza, de certo modo, a profecia de Jesus. 4 séculos depois, passa o tempo dos pagãos. Mas essa palavra pode ser atualizada para nós também hoje. Nós vivemos num tempo de calamidades. Nós vivemos num tempo de perseguições. O Evangelho continua sendo perseguido de modo velado. Exércitos e mais exércitos de pessoas que vivem neste mundo como pagãs se colocam contra o Evangelho, se colocam contra o ensinamento de Jesus, perseguem a igreja e muitas vezes de modo muito velado, através da propagação de ideias, de ideologias que visam minar a família humana, enganar a família humana, destruir a família humana. Essa é a estratégia que os novos pagãos têm para tentar impedir o anúncio do Evangelho,
para tentar impedir que Cristo reine, para tentar impedir que a verdade proclamada pelo próprio Senhor e cuidada pela igreja durante esses 2000 anos seja abafada, escondida e destruída. Da mesma forma, irmãos, que historicamente vemos a realização da profecia de Jesus, com os pagãos triunfando em destruir a cidade santa e perseguir a igreja que nascia ali durante alguns séculos, mas que chegou o tempo do fim dos pagãos na história e o evangelho pôde ser pregado com liberdade. Mais uma vez nos encontramos nessa situação. A esperança que Jesus coloca no nosso coração é de que o tempo dos pagãos vai acabar. E é justamente naquele dia que ele virá glorioso, triunfante, conforme a sua promessa. No tempo, quando o tempo dos pagãos terminar. Até lá, nós devemos nos manter perseverantes na fé. Devemos continuar pregando o evangelho, sofrendo as perseguições, sofrendo as represálias, mas com a palavra profética, na luta por salvar a família humana, das mentiras que os neopagãos têm disseminado por aí, das ideologias de morte que os neopagãos têm pregado para tentar esconder o evangelho. Neopagãos que estão presentes nas escolas, nas universidades, que estão introduzidos, minando as religiões para enganar, seduzir e destruir. Firmes na fé, apegados ao evangelho, é que vamos conseguir testemunhar e permanecer firmes, porque a vitória no final será do Senhor, que voltará glorioso. Cheios de esperança de que o tempo desses pagãos também vai terminar e que seremos triunfantes. Aqueles que se converterem ao evangelho também serão triunfantes com Cristo na sua volta. Que Jesus nos ajude a permanecermos firmes na fé, amando o evangelho, tendo a coragem de, no mundo, sermos sinais da presença de Cristo, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas atividades. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me